falar um pouquinho sobre o movimento aí dos técnicos, científicos das universidades, dos institutos, o movimento dos professores também. O governo teve um equívoco ano passado, ofereceu 1%, subestimou o movimento, ele ganhou força nacional, são mais de 42, acho que deve estar batendo 50 universidades, dezenas de institutos federais aí mobilizados em todo o país, né? E tem uma rodada de negociação hoje em Brasília, lá está presente a executiva da Durgs sindical aqui, que responde pelos docentes da URGS, dos institutos aqui de Porto Alegre, saúde, né? E a gente está em contato já com o tesoureiro da Durgs, Eduardo Rolim, que está conosco. Professor Rolim, bom dia, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom dia, Osíris. É um grande prazer estar conversando com você. Prazer todo nosso. Como é que está avançando isso, né? Tem margem de negociação? Eu sei que o documento pede 9% no ano, depois 2 parcelas de 6% nos anos subsequentes. Como é que está avançando isso e qual é a esperança que o senhor tem de ter uma resolução na rodada de hoje? A realidade é amanhã, sexta-feira. Amanhã, perdão. Mas assim, eu acho que é importante primeiro sinalizar de que esse processo de negociação ele não começou agora. Uhum. Ele começou em dezembro do ano passado, quando esse governo assumiu. No ano passado se deu um reajuste emergencial de 9% para todas as categorias e se apontou o início de um processo negocial em cada uma das carreiras, né, isoladas. No nosso caso, a carreira de professores das universidades, que é o Magistério Superior, e a carreira dos professores de institutos federais, que é a do EBTT, como a gente chama, Ensino Básico Técnico e Tecnológico. Então, esse processo negocial na mesa iniciou em dezembro, já aconteceu de lá para cá 3 meses, e agora nós estamos indo para a 4ª. Então, é um processo de negociação difícil, em função principalmente das questões orçamentárias, né, que vocês têm apontado bastante, ontem, inclusive, falaram muito sobre isso, e ele tem tido idas e vindas no sentido de que nós já fizemos 2 propostas, agora apresentamos uma terceira contraproposta, que é exatamente essa que tu colocasse aí, uma reestruturação de carreira, que é um pouco complicado de explicar, mas seria porque tem vários níveis, né? Isso, exatamente. Seria simplificar os níveis de entrada para que fosse um nível só, permitindo, inclusive, que tenhamos um ingresso na carreira num nível salarial melhor do que tem hoje. Essa é uma preocupação nossa, né? Atrair professores para dar aula na universidade pública, isso é uma coisa importante. E também facilitaria o fato de que eles estariam mais próximos do cumprimento do piso profissional do magistério, porque isso é uma coisa que a sociedade precisa conhecer. Os professores das universidades e dos institutos federais, quando eles têm 40 horas sem dedicação exclusiva, eles não recebem nem o piso do magistério da educação pública, que não vale só para estaduais e municipais, valeria também para professores federais. Então, aí que vem esses 9,39% que nós estamos solicitando nesse ano de 2024, somados aos 6,82% nas 2 parcelas de 25 e 26, para que, ao fim de 2026, possamos ter, então, o cumprimento do piso. A nossa expectativa é que a reunião de amanhã traga avanços, porque essa semana houve um processo grande de mobilização em Brasília, nosso presidente, nossa vice-presidente estão lá, participaram de audiências públicas, uma grande audiência pública no Congresso, na Câmara, no dia de anteontem, e os representantes do Ministério da Gestão, que é quem negocia efetivamente com os servidores, afirmaram que o governo pretende sim apresentar uma proposta para nós docentes e também para os técnicos administrativos na sexta-feira. E é isso que a gente espera que aconteça amanhã, que o governo tenha a responsabilidade de entender a importância da educação e a partir daí que possa valorizar os seus profissionais. Então nós decidimos aquele dia não entrar em greve nesse momento, porque entendemos que o processo negocial está em curso, né? Eduardo, deixa eu lhe perguntar aqui. Aqui Guilherme Macalossi. O Congresso Nacional está armando uma bomba fiscal aí de 42 bilhões que diz respeito aos quinquênios. E daí eu pergunto, vocês não se sentem até um pouco constrangidos, no caso, porque vocês estão reivindicando condições salariais ao mesmo tempo, e são reivindicações justas, ao mesmo tempo em que o Congresso larga uma bomba no colo do governo que pode destruir as contas públicas por um benefício que é considerado um penduricalho. Não está vendo da parte das instituições hoje no Brasil uma priorização do que é realmente necessário?
Eu acho que a questão fundamental, Guilherme, que tu está colocando, ela é importante ser contextualizar. Essas coisas como anuênios, quinquênios, isso na realidade existia para todas as carreiras até o final dos anos 90. E de lá para cá eles foram extintos para praticamente todos. Nós, professores universitários, por exemplo, que entramos depois de 1998, não temos nenhum adicional de tempo de serviço. O que está sendo proposto no Congresso Nacional, como tu disseste, não é o restabelecimento do quinquênio para todos os servidores. É apenas para servidores das carreiras jurídicas. Sim, isso eu considero um absurdo, diga-se. Eu considero um absurdo. Exatamente. Mas é isso que nós vamos concordar. Eu estou dizendo que há uma espécie de casuísmo no qual a gente tem um tratamento diferente entre os vários poderes da União, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E nós, do Poder Executivo, somos de longe os servidores que menos ganham salário, os servidores que menos têm vantagem e que, evidentemente, têm sido prejudicados ao longo dos tempos. Para vocês terem uma ideia, nós, professores universitários, temos hoje uma defasagem salarial de 36,85%, de considerar esse mês agora. Nós não estamos reivindicando 36% agora, até por entendimento do que significa o impacto orçamentário disso. Então, evidentemente que não podemos concordar que parte dos servidores, apenas aqueles que efetivamente têm hoje os maiores salários, possam continuar tendo vantagens que nós, do Poder Executivo, não temos. Então, eu acho que a gente tem que separar as duas coisas. Essa proposta aí, ela veio de um deputado, ela foi aprovada ontem numa comissão da Câmara, mas efetivamente ela talvez aumentaria ainda as injustiças dentro do serviço público, porque há injustiças muito grandes. Os servidores, a maior parte dos servidores do Poder Executivo ganham salários baixos, muito baixos, e efetivamente eles precisam de valorização. E investir em educação não é só construir prédio, né? Tem que investir em quem forma, que é fundamental, né? Até porque sem os profissionais que trabalham na educação, professores, técnicos, não se faz educação, né? É verdade. Eduardo, o governo Lula, inequivocadamente pela sua linha ideológica, pela sua visão de Estado, ele tinha, parece, um compromisso com algumas dessas categorias do funcionalismo, servidores da educação, pessoas que atuam nas universidades federais e que foram pré-estabelecidos na campanha eleitoral. Vocês se sentem traídos com o tratamento que está sendo dado? Olha, eu vou te dizer que o processo de negociação é um processo complicado. Sempre foi assim. Nunca foi fácil negociar, com governo algum. Os grandes avanços que nós tivemos, por exemplo, entre 2007 e 2015, nos primeiros mandatos do atual presidente, no mandato da presidente Dilma Rousseff, não foram fáceis também. Esse processo de negociação não é simples, porque ele não envolve apenas uma categoria, não se trata de discutir apenas a nossa categoria. Nós temos consciência que há outros servidores que não são da educação que também merecem ser valorizados. Eu diria assim, uma coisa importante a colocar é que de 2016 a 2022 nós simplesmente não éramos recebidos por governo algum, nem pelo anterior presidente, nem pelo Michel Temer, que dirigiu o país durante 2 anos. Então, um processo negocial que existe já é um avanço em relação àquilo que nós tínhamos. Ele responde a tudo que a gente quer, ele responde à velocidade que nós precisaríamos? Talvez não. Mas eu não acho que a gente discuta aqui em termos de traição ou de ligação de uma determinada categoria com um determinado governo. As categorias, elas são autônomas. Nós não temos nenhuma relação especial com esse ou com aquele governo. Quando estamos na mesa de negociação, nós estamos discutindo com o governo, não importa qual ele é. E esse processo de negociação, ele está lento? Tá. Mas um dos motivos que faz ele estar lento, inclusive, é a dificuldade orçamentária que existe, por exemplo, de uma mudança que teve no Brasil, de que os deputados e senadores, eles captaram para si uma parcela gigantesca do orçamento da União. Quase 60 bilhões de reais hoje são emendas parlamentares individuais ou de comissões. Sim. Que efetivamente não permitem que se tenha uma discussão sobre os projetos do país. Exato. O que acaba acontecendo é que deputados e senadores viram quase que vereadores federais cuidando apenas dos seus interesses particulares, eu diria, né? Uhum. Então esse é um problema sério que a gente tem que discutir. A apropriação do orçamento por parte do Congresso Nacional.
Ontem, inclusive, a imprensa estava noticiando, vocês devem ter noticiado isso também, que se fez estudos mostrando que o Brasil é o país que maior parcela do orçamento ela é discutida desse jeito. Então isso não dá, nós não podemos ficar discutindo o orçamento da União sem discutir programas efetivamente de inclusão social, programas de educação, de saúde, que são do interesse de toda a população, não apenas de uma pequena parcela. Então esse é um problema muito sério e a gente tem noção disso. Isso não faz, evidentemente, que a gente abra mão das nossas reivindicações, porque entendemos que elas são justas. Sim. Eduardo Rolim, tesoureiro da Durgs, obrigado pela atenção à Band. Vamos seguir permanecendo, vamos acompanhar amanhã também a rodada de negociações em Brasília. Bom trabalho, até um próximo contato. Muito obrigado, Osíris, obrigado, Guilherme. Nós estamos sempre à disposição para a gente poder levar à sociedade aquilo que efetivamente está acontecendo nas universidades. Muito obrigado. Com certeza. Um abraço, bom trabalho aí.